Galera, a entrevista do Ben Affleck para o Herald Sun deu o que falar, porque ela indica os rumos que o universo DC vai tomar nos cinemas e que os rumores do reboot do DCU podem ser verdadeiros. Por causa disso, fica a pergunta: o Batman do Ben Affleck vai morrer lá no filme do Flash? Será que a história dele como personagem acaba nesse filme? É muito provável que sim, e eu vou explicar por quê. Então, vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, o Ben Affleck começou a sua história como o Batman, o Bruce Wayne, lá em 2016 no filme Batman vs Superman. O filme teve toda aquela questão de não ser bem recebido pela crítica e também por parte do público, e as coisas começaram a tomar um rumo que ninguém esperava e que particularmente eu também acho que ninguém queria, principalmente os atores envolvidos. Mas por causa dessa má recepção, a Warner começou a mexer nas coisas, inclusive o filme seguinte, que era Liga da Justiça, lá em 2017, e toda essa maluquice que virou o universo DC nos cinemas contribuiu para que o Ben Affleck decidisse se afastar do papel. Ele já havia feito uma participação lá em Esquadrão Suicida em 2016, o mesmo ano de Batman vs Superman, e depois, em 2021, voltou para fazer algumas cenas extras lá na versão do diretor, o tão aclamado Snyder Cut. E ao que tudo indica, a última aparição do Ben Affleck como o Batman vai ser de fato em The Flash, estreando em novembro desse ano. Que ele vai estar no filme já é confirmado, agora que vai ser um final para o personagem e que a gente nunca mais vai ver a versão do Ben Affleck nos cinemas não está confirmado, mas é uma grande possibilidade. Nessa entrevista ele disse que gravar a sua participação como Batman foi, abre aspas, um ótimo desfecho para a minha experiência com o personagem. Então aqui, quando ele fala de desfecho, o que pode dizer? Será que realmente o personagem vai morrer? Eles vão dar um fim para o Batman do Ben Affleck? Eu, infelizmente, acho que sim. Mas antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, você ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd e você curte esse conteúdo de DC, Marvel, filmes, quadrinhos, séries? Se você gosta desse assunto e ainda não é inscrito aqui, você tá perdendo tempo, meu. Se inscreve aí porque nós temos vídeos novos toda semana, vídeos e lives, tem muita coisa legal aqui pra você, então se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo, hein? Também deixa um like porque isso ajuda bastante. Mas continuando, o Ben Affleck também teve seus problemas lá com a produção de 2017 da Liga da Justiça. Ele disse que foi simplesmente horrível, assim como outros atores também já vinham falando, principalmente o ator Ray Fisher, que interpretou o Cyborg. Quando a Warner começou a interferir no projeto do Snyder, na versão que o Snyder tinha feito, e ela contratou o Joss Whedon para fazer várias alterações, o clima não ficou bom, eles sofreram muito no estúdio e o Ben Affleck está confirmando que isso aconteceu. Então foi aí mais uma experiência negativa para o ator quando ele pensa nos seus dias vivendo o Batman. Um outro ponto importante é que nessa época a Warner pensava sim em fazer um filme solo do Batman, o qual o Ben Affleck iria dirigir, escrever o roteiro, produzir e ainda interpretar o personagem principal. Mas com a saída do Ben Affleck do papel, pelo menos naquele momento, fez a Warner redirecionar toda essa história e aí o projeto foi para as mãos do Matt Reeves, que escolheu um novo ator e também um novo universo para fazer o seu filme. E agora em 2022 a gente vai ter The Batman com o Robert Pattinson, numa versão bem mais realista e bem mais dark. De certa maneira foi até bom o Ben Affleck ter decidido se afastar, porque agora a gente tem uma nova versão e parece que vai ser um filmão, hein? Um outro ponto decisivo para o Ben Affleck decidir se afastar foi toda a questão que ele tem do alcoolismo. Ele é assumidamente uma pessoa que tem problemas com bebidas alcoólicas e ele já passou por vários processos de reabilitação, e estar envolvido em toda essa bagunça em um papel que exigia muito dele e tinha muita pressão por ser um dos maiores super-heróis do mundo todo, o Ben Affleck teve uma recaída, também tinha vários problemas pessoais que ele estava passando, então ele achou que era melhor ele não se envolver com projetos tão grandes assim e pegar projetos menores e, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde. E foi exatamente o que aconteceu. Porém, como eu disse, ele topou voltar
ao papel lá no Snyder Cut em 2021 e depois decidiu também aparecer lá no filme do Flash depois de mexer no roteiro, como várias fontes afirmavam. Ele mexeu na história para que o seu personagem pudesse ter uma participação que fizesse mais sentido de acordo com a sua visão. Então ele topou sim retornar. Mas ao que tudo indica, essas duas aparições são coisas pontuais, ou seja, elas não vão prosseguir. Já aconteceu no Snyder Cut em 2021, vai acontecer em 2022 com o Flash e acabou. O próprio Kevin Smith, que está diretamente ligado com vários projetos da Warner, alegou que o Ben Affleck realmente não quer, porque vários fãs estavam achando ruim com ele de estar apoiando o retorno do Michael Keaton e esses rumores de que ele vai permanecer no universo DC por vários filmes. Ele declarou então que é porque o Ben Affleck não quer, ele decidiu não continuar. E, por falar no Michael Keaton, ele já está oficializado no filme do Flash e ele vai reprisar a sua versão do Batman lá de 1989. E os rumores estão apontando que ele vai ser uma espécie de mentor para o Flash e possivelmente nos próximos filmes da DC, ele vai ser o mentor de uma nova Liga da Justiça que vem se formando. Eu acho isso muito estranho, eu acho que é uma coisa muito aleatória de se fazer, pegar um personagem lá de 1989 e trazer para o presente para ser o grande mentor de um grande grupo. Eu acho que esse não é o caminho ideal. Ainda não assistimos o filme, mas aqui estamos falando de especulação, então, na minha opinião, pode ficar bem esquisito. Afinal, se era para ter um Batman mentor, seria legal que fosse o próprio Batman do Ben Affleck, que já estava há mais de 20 anos lutando contra o crime em Gotham e já tinha tido a experiência da Liga da Justiça. Na verdade, eu queria ver mais filmes da Liga da Justiça. Mas o ponto é, os rumores têm apontado que esse reboot vai acontecer e o Batman do Ben Affleck não vai mais ser o oficial, o que levanta duas possibilidades. A primeira é que durante os eventos do filme, talvez até mesmo no começo do filme, o Batman do Ben Affleck morra. E essa até seja a motivação do Flash, que tem ali uma certa amizade por causa dos eventos da Liga da Justiça, queira embarcar nessa aventura que vai resultar em várias questões, além da motivação de salvar sua mãe, que cria toda essa realidade alternativa. Mas talvez a morte do Bruce seja ali uma coisa que vai impactar diretamente o Barry. Ou pode ser que ele morra simplesmente no final do filme, durante a batalha final, a gente não sabe. Tem algumas imagens de bastidores que mostram o Ben Affleck, na verdade o dublê dele em algumas cenas de ação, mas nada indica que é uma grande batalha e que ele vai participar do final do filme. Então, existem várias formas que ele pode morrer, afinal, como eu já expliquei aqui pra vocês, o ator não pretende voltar ao papel de Batman. Então o personagem pode morrer justamente nesse filme para que fique estabelecido que naquela linha do tempo, naquele universo, naquela realidade, o Batman do Ben Affleck morreu, se sacrificou, sei lá. Possibilidades tem várias, mas pode ser realmente que ele esteja morto e a partir daí um novo Batman vai assumir. E a segunda possibilidade, ao invés da morte do personagem, pode ser que por causa dessa alteração que o Barry vai fazer muito provavelmente no início do filme e depois no final, vai causar várias mudanças no que a gente conhece. E os rumores têm apontado justamente isso, que o DCU vai ser rebootado nesse filme. Então, quando chegar ao final do filme e o Barry tiver feito várias coisas que alteraram a realidade do DCU, uma dessas coisas é que o Batman do Ben Affleck não existe mais, ou seja, ele foi apagado da existência. E aí, assim, eles vão ter um motivo para explicar o porquê o Batman do Ben Affleck não volta mais, porque nessa nova realidade que o Barry criou, ele não existe mais, ele foi apagado. Isso é muito possível de acontecer. Inclusive, levanta um outro questionamento sobre o filme. Será que no final nós vamos ter o multiverso DC, ou os mundos da DC, como eles gostam de chamar, ainda presente, ou eles vão querer unificar tudo em um universo só, num esquema meio que de Terra Prime, como a gente já viu acontecer lá na série da CW. Eu acho que a questão do multiverso é mais possível para explicar essa falta de união que as produções da DC têm. Fica muito fácil de dizer que são vários universos paralelos. Mas o ponto é que aqui nesse filme eles podem sim querer dar um fim no personagem do Ben Affleck porque ele realmente não quer mais voltar. Os dois caminhos são bem prováveis, mas independente de qual acontecer, eu acredito que a Warner tem plano sim de dar um fim para o Batman do Ben Affleck e começar a produzir outras coisas. O que é bem esquisito, mas eu não vou falar muito sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho alguns comentários sobre esses rumores, vocês podem assistir também clicando aí no card para entender o que eu penso. Mas eu quero saber o que você pensa, hein? Você também acha que o Batman do Ben Affleck vai morrer nesse filme ou você acha que ele vai ser apagado nesse reboot
que o Flash vai fazer, muito provavelmente sem querer. Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? E aproveita e também já fala o que você pensa sobre todo esse reboot da DC sem os personagens principais. E é isso que eu tinha pra conversar aqui com vocês, pessoal. Não vai embora sem se inscrever e ativar o sininho de notificações se você ainda não é inscrito aqui, porque temos vídeos e lives toda semana. Tenho certeza que você vai curtir o que a gente produz aqui no Conversa de Nerd, hein? E também já dá aquele like bacana, porque ajuda pra caramba. Eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.